esposa traiu e pediu o divórcio, mas eu apenas ri da cara dela e fiz ela se arrepender. Era uma manhã de segunda-feira e estávamos sentados à mesa da cozinha após o café da manhã. Eu estava tomando meu café enquanto lia o jornal quando minha esposa disse: Chad, você pode largar o jornal? Preciso falar com você. Coloquei o jornal sobre a mesa e ela continuou: Estou te deixando, Chad. Quero o divórcio. É só isso? Perguntei, pegando o jornal novamente e virando para a seção de esportes. Estou falando sério, Chad, ela insistiu. Eu a ignorei, o que só a deixou mais irritada. Droga, Chad, largue esse jornal e fale comigo sobre isso. Não tenho nada a dizer, exceto adeus. Não é uma grande perda de qualquer maneira. Você não vale nada como esposa há mais de um ano, então apenas vá. Coloquei o jornal de lado, levantei-me e fui para o escritório em casa. Peguei um caderno e uma caneta da minha mesa, tirei um envelope de uma gaveta e voltei para a mesa da cozinha. Escrevi na folha de cima do caderno: John, obrigado, obrigado, obrigado e graças a Deus ela está me deixando. Quando estava prestes a colocar a nota no envelope, tive uma ideia. Tirei um dos bilhetes de loteria que havia comprado na noite anterior e o adicionei ao envelope. Depois escrevi: talvez, se você tiver sorte e ganhar, será suficiente para manter a traidora satisfeita para que ela não traia novamente. Boa sorte, garoto, você vai precisar. Assinei como um Chad muito grato, dobrei a folha, coloquei no envelope, selei, enderecei e entreguei a Karen. Quando você ouvir, entregue isso a ele. Ela pegou, com um choque estampado em seu rosto. Você sabe, só porque você acha que sou ignorante não significa que eu realmente seja. Talvez, respondi, recuperando o envelope dela. Talvez eu deva enviar pelo correio eu mesmo. Não confio que você não vai abrir, ler e depois jogar fora. Agora, por que você não vai arrumar suas coisas e sair da minha vida? E já que você está saindo, precisa estar fora de casa o mais rápido possível. Não vou a lugar nenhum. Não vou me mudar só para você trazer seu amante para cá. Levantei-me, coloquei café em uma caneca de viagem, completei e fui para o trabalho. No caminho, parei no banco, fechei nossas contas de poupança e corrente e esvaziei nosso cofre. Depois, fui a um banco mais próximo do trabalho e abri novas contas apenas em meu nome. Em seguida, liguei para cancelar todos os nossos cartões de crédito conjuntos e providenciei para que novos cartões fossem emitidos apenas em meu nome. Depois disso, concentrei-me nas minhas tarefas diárias. Fiquei até tarde no trabalho, jantei e tomei drinks com minha assistente executiva e mencionei que estava de volta ao mercado se a irmã dela ainda estivesse interessada. Maria riu e disse: que se dane minha irmã. Se você está solteiro de novo, quero ser a primeira da fila. Maria havia começado comigo como secretária há 10 anos, provando ser tão valiosa que a promovi a minha assistente há 4 anos, e mais tarde, a minha assistente executiva há 2 anos. Uma vez, em um domingo, fiz um churrasco no quintal e convidei Maria, mas ela teve que recusar porque sua irmã estava visitando de fora da cidade. Então, sugeri que ela trouxesse a irmã. Tara era uma loira muito atraente e voluptuosa, e na segunda-feira, Maria me disse com uma risada que Tara tinha uma queda por mim. Eu ri e disse: nunca mencione isso para Karen. Ela pode ser, e às vezes é, insanamente ciumenta. Agora, Maria estava dizendo que estava interessada em mim, e eu nunca tinha percebido que ela poderia se sentir assim. Tudo bem, eu disse brincando, então Tara passa para o segundo lugar, e você pode ficar em primeiro. Não estou brincando, chefe. Estou falando sério. Quero tentar. Maria, você pode não concordar quando ouvir o que tenho a oferecer. O que exatamente? Ela quer o divórcio, então estou deixando para ela e seu amante. Não faço ideia de qual pode ser o cronograma deles. Seu amante, ela dormiu com o cara há cerca de 1 ano e meio, e acho que ela finalmente decidiu que alguns dias por semana com ele não são suficientes, então ela está indo em tempo integral. Há quanto tempo você sabe? 1 ano e meio. Eu soube quase desde o dia em que começou. Como isso aconteceu? Um amigo meu a viu entrando em um quarto de motel com um homem e me ligou. Contratei um detetive particular para segui-la por 1 semana, e ele me deu todas as informações de que eu precisava. 1 ano e meio, e você não fez nada a respeito. O que eu deveria fazer? Ficar com raiva e virar minha vida de cabeça para baixo? Neste estado, o divórcio é sem culpa. Tudo teria que ser dividido pela metade, e eu teria que vender a casa e dividir o produto com ela. Eu teria que abrir mão da piscina, da banheira de hidromassagem, da minha oficina de marcenaria e da garagem para 3 carros e me mudar para algum apartamento. Não, obrigado. Decidi apenas ignorar e deixá-la cozinhar para mim, lavar minha roupa e manter a casa limpa. Como você poderia estar perto dela sabendo que ela estava te traindo?
Você ficaria surpreso com a rapidez com que o amor pode se transformar em ódio. E depois o ódio se transforma em indiferença. Não posso acreditar que um cara saudável como você poderia passar 1 ano e meio sem sexo. Quem disse alguma coisa sobre ficar sem sexo? Enquanto Karen estava oferecendo, eu estava aceitando. A frequência diminuiu um pouco, no entanto. Eu não a tocava nos dias em que sabia que ela estava com ele. Fora isso, a única mudança foi que parei de fazer amor e apenas fazia sexo. Você tem alguma ideia de por que ela fez isso? Não faço ideia, mas ele provavelmente não foi o primeiro. Você acha que ela teve outros amantes? Não posso saber com certeza, mas o que sei é que, nos 10 anos em que estivemos casados, ela caiu em um certo humor 4 vezes, pelo que me lembro. Por um tempo, ela agiu da maneira que tem agido no último 1 ano e meio desde que se envolveu com esse cara. É apenas um palpite da minha parte, mas quase apostaria que as outras vezes foram pelo mesmo motivo. Se ela não tivesse sido vista e eu não tivesse sido alertado, teria interpretado seu humor recente como apenas mais uma daquelas coisas de mulher. Talvez eu esteja errado em meus pensamentos, mas isso realmente não importa. Eu sei com certeza sobre este caso, e isso é tudo o que preciso saber para entender que ela é uma traidora. O que você vai fazer agora? Esperar. Esperar o quê? Para ver o que ela planeja fazer agora. Ela está por conta própria. Eu esvaziei as contas bancárias, cancelei todos os cartões de crédito dela e disse para ela sair de casa. Ela queria o divórcio, então decidi deixar por conta dela. Como ela não ganha o suficiente para se sustentar e pagar um advogado, ela terá que conseguir dinheiro para um advogado com seu amante, e eu não sei se ele vai dar a ela. Eu suponho que eles discutiram isso antes de ela me atingir com isso, mas não tenho como saber. Estou apenas dizendo que, se você realmente está interessado em mim, estará envolvida com um homem casado que não tem ideia de quanto tempo levará até se divorciar. Você está pensando sobre isso da maneira errada, Chad. Como assim? Se ela entrar com o pedido de divórcio, ela estará no controle. Você será notificado, e isso pode ser ruim. Você não tem ideia do que ela pode fazer. Eles podem ordenar que você saia de casa e a entregue a ela enquanto aguardam as audiências. E se ela entrar com o pedido e alegar crueldade mental e física e conseguir uma ordem de restrição que o mantenha afastado dela e da casa? Você precisa definir o ritmo, chefe. Você precisa estar no controle. Faça ela reagir, não o contrário. Além disso, você estará me ajudando muito. Ajudando você como? Se você vai esperar e deixá-la entrar com o pedido, e se ela não fizer isso? E se o amante dela não der a ela o dinheiro para isso? Isso poderia nos colocar em uma posição de adultério, e ela poderia usar isso contra você no futuro. Você diz que ela traiu, e ela diz, e daí? Você também. Se você entrar com o pedido, estará declarando que, do seu ponto de vista, o casamento acabou. E o que você fizer a partir desse ponto não é da conta dela. Legalmente falando, você ainda estará casado até que o divórcio seja finalizado, e estar comigo tecnicamente ainda seria considerado adultério, mas nenhum tribunal irá considerar isso contra você se não começar até depois de você entrar com o pedido de divórcio de Karen. Parece que preciso ficar longe de você até que você ou ela tomem uma ação legal. Se esperarmos por ela, pode levar anos ou talvez apenas uma semana, mas estaria sob o controle dela. Se você entrar com o pedido, poderia se encontrar com um advogado logo amanhã e notificar Karen até quinta-feira. Isso me daria o fim de semana para trabalhar em conquistá-lo. Conquistar-me? Estou falando sério, chefe. Qual é o ponto de ser a primeira da fila se eu não aproveitar isso? Ela estava certa, e eu sabia disso. Então, peguei meu celular e disquei rapidamente para Alex. Alex e eu éramos amigos desde a 3ª série, e ele era um advogado que praticava direito de família, um termo educado para direito de divórcio. Quando ele atendeu, eu disse que precisava de seus serviços legais e expliquei minha situação. Ele expressou sua simpatia porque ele e sua esposa Sally eram nossos amigos, e ele gostava de Karen, mas ele me garantiu que cuidaria disso assim que chegasse ao escritório pela manhã. Ele me pediu para passar na hora do almoço para que eu pudesse assinar os papéis, e então poderíamos almoçar juntos. Então, só para ser um idiota, eu disse a ele que queria uma ordem de restrição. Eu menti e disse que Karen me disse que, se eu causasse algum problema por ela me deixar, seu amante John me colocaria na linha. Alex riu e disse que sabia que era pura bobagem, mas que ele ainda faria isso. Você sabe que haverá uma audiência sobre essa ordem dentro de 10 dias, certo? Posso consegui-la e notificá-la, mas tem que haver uma audiência antes que o juiz ordene que ela permaneça em vigor. Eu sei, e estou preparado para isso. Mas agora, o principal é tirá-la de casa e mantê-la fora por um tempo. Não temos filhos, então ela não tem um motivo real para usar a casa enquanto o divórcio está em andamento.
Estou aderindo ao princípio de que a posse é 9/10 da lei. Não há razão para um juiz me ordenar a sair e deixá-la entrar. É isso que estou visando. Eu disse a ela para sair quando conversamos esta manhã, mas não sei o que vou encontrar quando chegar em casa. Ela pode ter ido embora ou ainda pode estar lá. Como não posso ter certeza de onde ela estará, planejo notificá-la no trabalho. Não há chance de vocês dois chegarem a algum acordo? Nenhuma. Então te vejo amanhã. Desliguei, olhei para Maria e perguntei: o que você planejou para mim neste fim de semana? Ela expôs suas ideias, e elas me pareceram muito boas. Quando cheguei em casa, Karen estava sentada à mesa da cozinha mexendo em alguns papéis. Por que você ainda está aqui? Perguntei, indo até a geladeira e pegando uma cerveja. Esta também é minha casa. Vou ficar aqui até conseguir fazer outros arranjos. Se você não gosta da minha companhia, sinta-se à vontade para se mudar. Nem pensar. Sente-se e vamos discutir o que vamos fazer. Não há nada para discutir, nós. Eu sei o que vou fazer, e não me importo com o que você planeja fazer. Há coisas que precisam ser resolvidas, Chad. Não, Karen, não há tais questões. É simples. Você disse que quer o divórcio, então vai e consiga. Você precisa contratar um advogado, entrar com os papéis e cobrir todos os custos judiciais. O que vou fazer é lutar com unhas e dentes por cada pequena coisa. Vivemos em um estado sem culpa. Tudo é dividido 50-50, então decisões terão que ser tomadas sobre quem fica com o que nesta bagunça. Vou arrastar isso para manter seu advogado acumulando. Você sabe que eles não trabalham de graça, certo? Você quer a mesa de centro? Bem, adivinhe? Eu também quero. Você quer o sofá? Que pena, Karen. Tem um grande valor sentimental para mim, e eu simplesmente preciso tê-lo. Por que de repente? Você não parecia se importar com nada disso antes. Você nem mostrou emoção quando eu disse que queria o divórcio. Tudo o que você fez foi me dizer para arrumar minhas coisas e sair. Isso foi antes de eu ter tempo para pensar sobre isso. Olhei em seus olhos e arrisquei. Eu te deixei escapar das 3 primeiras vezes porque você não queria o divórcio. Eu te amava o suficiente para ficar quieto e ficar com você porque você sempre voltava para mim. Ela se afastou quando mencionei as 3 primeiras vezes, o que, pelo que pude perceber, confirmou minhas suspeitas. É difícil dizer por que fiquei com você. Eu não entrei com o pedido de divórcio. Achei que talvez eu tivesse feito algo que realmente te irritou, e você sentiu que precisava fazer isso para se vingar de mim. Eventualmente, você encerraria seus casos, e eu, tolamente, pensei que era porque você percebeu que me amava e voltou. Olhei para o chão e notei a bagunça nos meus sapatos. Achei que essa coisa com John era apenas uma repetição das vezes anteriores, mas agora vejo que estava errado. Entendi que você não é nada além de uma traidora desprezível. Se você não tivesse decidido me deixar por John e encerrado as coisas com ele, estaria se abrindo para algum outro idiota em 6 meses ou 1 ano. Pensando nisso, percebi que precisava de alguma forma de vingança. O que eu realmente queria fazer era pegar um cinto grosso e te bater com ele até sua pele romper e você sangrar no chão, mas isso só me levaria para a cadeia. A única coisa que eu poderia fazer sem acabar atrás das grades era tornar este divórcio o mais difícil e caro possível para você. Você está certa. Esta também é a sua casa, e se você decidiu ficar, eu tenho que deixar você estar aqui, mas não tenho que gostar disso, e não tenho que falar com você. Mude suas coisas para um dos quartos de hóspedes e fique longe de mim. Terminei minha cerveja e subi para o que costumava ser nosso quarto para me preparar para dormir. Achei que tinha conseguido o que pretendia fazer. Eu tinha dado a ela algo em que pensar. Ela precisava discutir tudo com John e tomar decisões, o que levaria tempo. Tempo que Alex usaria para notificar Karen e garantir a ordem de restrição. Eu poderia estar errado. Talvez Karen já tivesse se encontrado com um advogado, e os papéis estivessem a caminho para mim, mas era provável que eu tivesse levado os fundos restantes quando cancelei os cartões de crédito, e eles estavam aproximadamente o que eu esperava quando retirei o dinheiro do banco. Se ela tivesse visto um advogado, teria usado nosso dinheiro para pagá-lo. Claro, John poderia ter coberto a conta. Tudo o que eu poderia fazer era esperar e torcer para que Alex tomasse a primeira medida. Levantei-me e saí de casa antes de Karen sair do quarto. Fui a uma cafeteria para o café da manhã, e enquanto tomava meu café, fiz uma lista de pessoas para ligar assim que Karen fosse notificada. Eu não ia deixar ela me fazer o vilão. Eu contaria a todos sobre o divórcio e explicaria por que estava acontecendo. No trabalho, Maria me disse que estava realmente ansiosa para o fim de semana, e me peguei esperando o que acontecesse. Encontrei-me com Alex para almoçar e assinei os papéis. Ele disse que iria ao prédio do condado após o almoço para protocolar a petição. Você ainda quer que ela seja notificada no trabalho? Claro que sim.
Acho que por volta das 10 da manhã. Me ligue assim que acontecer. Quero as fechaduras trocadas antes que ela possa voltar para casa. Voltei ao trabalho e providenciei o dia seguinte de folga. Antes de sair do escritório, liguei para um chaveiro e agendei um serviço rápido para o dia seguinte. Custou-me um pouco mais, mas achei que valia a pena. Quando cheguei em casa, o carro de Karen estava na garagem, mas ela deve ter decidido ficar no quarto e não me atrapalhar, porque não a vi. Saí de casa antes que ela descesse e fui a um café bed and breakfast para o café da manhã. Natália me perguntou onde estava Karen. Eu sempre via vocês dois juntos, e aqui está você 2 dias seguidos sem ela. Você não nos verá mais juntos. Estamos nos separando. Entendi, ela disse, anotando meu pedido. Quando colocou a conta na mesa, acrescentou, meu número está no verso, não o número do restaurante, o meu. Fiquei sem palavras enquanto Natália se afastava. 2 mulheres em 2 dias demonstraram interesse. Então por que eu não era suficiente para a mulher com quem me casei? Eu nunca saberia porque nunca perguntaria. Bebi meu café e li o jornal da manhã, esperando o momento em que Karen geralmente saía para o trabalho. Então fui para casa e comecei a arrumar as coisas de Karen, movendo-as para a garagem. Às 10h15, Alex ligou e disse que os papéis haviam sido entregues. Liguei para o chaveiro, e em 20 minutos ele estava trabalhando. Não demorou nem 1 hora quando o carro de Karen acelerou na entrada. Ela não podia deixar de ver a porta da garagem escancarada e a grande placa de papelão que dizia, Karen, todas as suas coisas estão aqui na garagem. Ela ficou lá, olhando para a placa por 1 minuto, depois tentou entrar na casa, mas, claro, suas chaves não funcionaram. Ela tocou a campainha, mas eu não atendi, e eventualmente ela foi embora. Espiei na garagem e vi que ela havia levado algumas bolsas de suas coisas. 2 minutos depois que ela saiu, meu celular tocou, e era Karen. Alô? Você é um idiota. Você realmente precisava me envergonhar na frente dos meus colegas? É melhor do que deixar você me humilhar na frente dos meus. O que é essa porcaria de ordem de restrição? Eu estava com medo de você pedir para John vir e me bater por ser rude com você. É por isso, e você sabe disso. Eu preciso entrar na casa para pegar algumas coisas. Todas as suas coisas estão na garagem, Karen. Eu não mudei o código da porta da garagem, então seu controle remoto funcionará. Se o que você precisa não estiver lá, faça uma lista e me diga onde está, e eu o moverei para a garagem. Pare de ser ridículo, Chad. Você está tornando isso muito mais difícil do que precisa ser. Desculpe, Karen. Causar-lhe algum inconveniente não paga adequadamente os anos que você me atormentou, mas preciso fazer algo pela minha própria saúde mental. Apenas seja grata por eu não ter ficado violento. Adeus. Depois de desligar para Karen, sentei-me com o telefone e comecei a ligar para todos na minha lista. A maioria ficou chocada ao saber que Karen havia me traído, mas 2 não ficaram surpresos. Um disse, finalmente a pegou, hein? E o outro comentou, sempre pensei que você tinha um casamento aberto. Ela estava sempre saindo com algum cara, e você nunca mencionou. Achei que poderia arriscar esses 2 da minha lista de amigos. Os pais de Karen foram os mais afetados pela notícia e tentaram me dizer que eu devia estar enganado. Eu sempre gostei deles, e eles me tratavam quase como o filho que nunca tiveram, mas eu não ia deixar Karen contar a versão dela e fazer parecer que era tudo culpa minha. Se eu deixasse isso acontecer, eles pensariam mal de mim, e eu não queria isso. Depois de lidar com as ligações, passei pela casa mais uma vez para juntar as coisas de Karen, depois fiz meu almoço. Eu tinha acabado de comer quando os caras da empresa de segurança chegaram. Claramente não confiando em mim nem um pouco e não tendo dúvida de que Karen violaria a ordem de restrição e tentaria invadir a casa, decidi instalar um sistema de segurança completo com câmeras. Após as ações de Karen na quinta-feira no trabalho, eu disse a Maria que estávamos prontos para o fim de semana. Ela sorriu, claramente animada. Amanhã à noite, jantar e dança para começar, ela disse, devolvendo meu sorriso. Quando cheguei em casa, Karen fez exatamente o que eu esperava. Ela levou algumas de suas coisas e depois invadiu a casa pela porta de conexão da garagem. A cozinha estava um desastre, pratos e copos estavam quebrados por todo o chão, e na sala de estar, várias lâmpadas estavam quebradas. Mas o que me fez sorrir foi a visão dela puxando todas as minhas roupas do armário, empilhando-as no chão e depois urinando nelas. Tudo isso foi gravado, mostrando não apenas que ela violou a ordem de restrição, mas também agiu de forma maliciosa e destrutiva. Isso era uma evidência que eu poderia usar na audiência da ordem de restrição. Liguei para Alex, e ele entrou em contato com a polícia. Eles chegaram, fizeram um relatório e tiraram algumas fotos. No dia seguinte, Karen foi presa no trabalho e levada para a cadeia.
Ela foi fichada, fotografada e levada perante um juiz, acusada de violar a ordem de restrição e destruição intencional de propriedade privada. Para minha surpresa, o juiz marcou uma audiência e liberou Karen sob sua própria responsabilidade. Apesar do caos, meu encontro com Maria foi divertido, e marcamos um segundo encontro para sábado. Esse também correu bem, e no domingo desfrutamos de um adorável piquenique juntos. Na segunda-feira, houve uma audiência para a ordem de restrição. Quando o juiz viu as imagens das câmeras de segurança, ele não apenas tornou a ordem de restrição permanente, mas também ordenou que eu substituísse todos os itens destruídos, pagasse pela lavagem a seco das minhas roupas e cobrisse o custo de limpeza do quarto. Ele deu a ela 10 dias para responder ou enfrentaria prisão por desacato ao tribunal. Só para ser um idiota, contratei a empresa de limpeza mais cara que pude encontrar para fazer o trabalho. Para minha decepção, Karen conseguiu o dinheiro para fazer tudo o que o juiz ordenou. Eu nunca consegui ver Karen presa por desacato ao tribunal. As 2 semanas seguintes passaram, e Maria e eu nos encontramos frequentemente, mas nada mais aconteceu além de alguns beijos, às vezes bastante intensos, porque nenhum de nós se sentia confortável, já que eu ainda era um homem casado. No entanto, estávamos lentamente nos aproximando do ponto em que as coisas estavam ficando sérias. Não contestamos o divórcio, e ele foi finalizado em 6 meses. Foi um divórcio padrão sem culpa, com tudo dividido igualmente. Refinancei a casa e comprei a parte de Karen. Eu estava economizando dinheiro em uma conta separada para uma viagem inesperada ao redor do mundo para comemorar nosso aniversário, e como ela não sabia sobre isso, não dei a ela um centavo. Ela também não tinha ideia sobre os 2 últimos certificados de depósito que eu havia colocado no cofre, que comprei com meus 2 últimos bônus. Eu tive mais uma pequena vitória. Karen foi premiada com pensão alimentícia por 2 anos ou até se casar novamente, mas foi fixada em apenas $100 por semana, em vez dos $500 que ela tentou conseguir. Isso foi inesperado, e Alex me disse que foi porque tivemos muita sorte com os juízes designados para meus casos. O juiz que presidiu a audiência da ordem de restrição e o juiz que supervisionou o divórcio não eram apenas primos que aparentemente discutiam seus casos, mas também ambos tinham esposas infiéis no passado. Nenhum dos juízes acreditava que um marido inocente deveria ser punido pelas ações de uma esposa infiel. Embora tenham aderido à lei, não foram além do necessário. O que quer que Karen tivesse com John claramente não era tão bom, pois 7 meses após o divórcio ser finalizado, ela estava morando com seus pais. 8 meses após o divórcio, me encontrei em um bar no hotel desfrutando de uma cerveja e um sanduíche de bife no almoço. Foi quando alguém tomou o banco ao meu lado e perguntou: "Posso te comprar uma cerveja?" Eu me virei para ver o ex-amante da minha ex-esposa. Curioso, convidei-o a continuar. Ele sinalizou para Agnes e pediu uma cerveja para nós dois. Depois que ela trouxe, ele deu um gole e colocou o copo na mesa, olhando para ele por alguns momentos enquanto começava a descascar o rótulo da garrafa. Uma pequena pilha de pedaços de rótulo se formou à sua frente antes que ele falasse. "Eu não queria estragar as coisas para você", disse ele, ainda sem olhar para cima. Na noite em que a conheci, ela não estava usando alianças, então não fazia ideia de que era casada. Ela definitivamente não estava agindo como uma mulher casada. Ela estava no bar com um grupo de garotas com quem trabalhava, e quando a convidei para dançar, ela aceitou. Comprei uma bebida para ela, e ela me convidou para sentar com ela e as outras garotas. Dançamos mais 3 vezes, e quando a convidei para sair, ela aceitou. Eu rapidamente me apaixonei perdidamente por ela, e dentro de um mês, estávamos fazendo sexo sempre que conseguíamos nos encontrar. Inicialmente, tínhamos que usar motéis, já que eu morava com 2 colegas de quarto, e um deles estava sempre por perto. Não podíamos ir ao lugar dela também, já que ela alegava morar com a mãe deficiente, o que também explicava por que não podíamos nos ver com mais frequência. Ela disse que só poderia sair quando outra pessoa estivesse disponível para cuidar da mãe. Eventualmente, consegui meu próprio apartamento, então não precisávamos mais depender de motéis. Embora nossos encontros fossem irregulares, eu estava apaixonado por ela e planejava propor. Ele deu outro gole na cerveja e disse: "Havia rumores de que eu sabia o tempo todo sobre nosso caso." Ele perguntou por que eu não a divorciei imediatamente. Eu dei de ombros e respondi: "Você mesmo disse, ela era muito boa na cama." Decidi deixar as coisas como estavam, aproveitando o sexo e o fato de que havia alguém para cozinhar, limpar a casa e lavar a roupa. Provavelmente teria permanecido nesse arranjo se ela não tivesse mencionado sair e querer o divórcio. Ele deu outro gole e acrescentou: "Nunca pensei que diria isso, especialmente para você, mas sinto falta de tê-la na minha cama." Ele terminou sua cerveja, levantou-se, tirou algo do bolso.
Colocou no balcão e empurrou em minha direção. O que é isso? Perguntei, surpreso. O bilhete de loteria que você me deu, ele respondeu. É um vencedor. Esta é sua metade. Ele me entregou um cheque administrativo por uma quantia substancial, uma quantia muito, muito grande. Esperei para te dar para que você não tivesse que dividir com ela no divórcio. Nos vemos por aí. E assim, ele se foi. Quando voltei para o escritório, Carla, minha assistente, olhou para mim e disse: Você parece o gato que acabou de comer o canário. O almoço foi tão bom assim? Eu sorri. O almoço foi impressionante. Oh, certo, disse Carla, lembrando. Maria não trabalha mais para você, né? Não no escritório. Ela está em casa pintando o quarto que se tornará o berçário quando os gêmeos chegarem. E esse é o fim da história de Chad. O que você achou da jornada dele, da traição a um novo começo? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Você concorda com as decisões dele ou teria feito algo diferente? Conte para a gente. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais narrativas envolventes. Ative o sininho para ficar sempre atualizado com nossos conteúdos mais recentes. Pronto para mais? Confira a próxima história na tela e explore os links na descrição do vídeo para mais vídeos e playlists. Mergulhe em um mundo de histórias com a gente.